Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Agora bora pra notícia. Os jornalistas do programa G4 do Band Esportes, Eduardo Tironi, Arnaldo Ribeiro, Marília Ruiz e Paulo Massini, comentam a chegada de Dorival Júnior no comando do tricolor. O jornalista Arnaldo Ribeiro conta detalhes da chegada de Dorival Júnior, cita tempo de contrato, filosofia de trabalho, o que a diretoria do tricolor espera do trabalho do treinador, e finaliza sua opinião sobre a contratação do técnico. Vamos ver. Era o nome, como a gente estava dizendo, no mercado que não tem rejeição, né? O contrato do Dorival, como também se esperava, não é só o final da gestão Casares, é 1 ano e meio, até o final de 24. O São Paulo, essa informação não é impressão, ele se apressa para fechar com o Dorival quando ele vê o cenário dos outros clubes, né? Quando ele vê o que aconteceu com o Corinthians em Belém, quando ele vê o que aconteceu com o Atlético Mineiro na estreia do Brasileiro, quando ele vê que, se fosse o caso de uma troca, e era a grande discussão, por que não esperar depois da vitória contra o Cabedelo, o jogo que deveria esperar, em tese, fazer a lógica, né? Se a coisa dá uma aprumada contra o América, que aliás perdeu ontem pela Copa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, contra o Ituano, que o São Paulo também precisa se classificar, como o Flamengo, como o Corinthians, porque talvez se esperasse até a semana que vem, ficasse sem nada na mão. Essa é a pressa. O Dorival tem características opostas ao do Rogério, né? Em termos de ideia de jogo, em termos de comando de grupo, em termos de entrevistas, em termos de ousadia. Ele é um acertador de times. Ele não teve o melhor momento da carreira dele no ano passado, no comando do Flamengo, e mesmo assim não continuou como técnico do Flamengo. Aliás, como aconteceu com ele algumas vezes no comando do Flamengo. Ele fez bons trabalhos no Flamengo e não continuou. Muita gente acha que a repercussão é assim, é melhor para o São Paulo que para o Dorival. O São Paulo está uma bagunça, não tem comando, e o Dorival está na hora, está no momento, campeão, de escolher, certo? Qual a proposta você quer? Não tem, qual o técnico do Brasil está mais valorizado que o Dorival? Talvez nem o Tite. Se o Tite tem alguma rejeição. O Dorival não tem rejeição, né? Ele cabe no Atlético, no Corinthians, no Santos, não. Agora, vamos lembrar, nós estávamos aqui sentados nesse local em abril do ano passado, quando o Dorival foi anunciado pelo Ceará, mais ou menos nessa época, deu entrevista aqui pra gente. Estava completamente fora do mercado, ele não tinha proposta de nenhum time, depois de ter tido um problema de saúde e ter meio que se distanciado. A gente entrevistou o Dorival, novo técnico do Ceará, não sei se você lembra disso. Uhum. Então, também não é para ele um convite desprezível, né? Quem está precisando mais do quê? Depende do ponto de vista da hora, do momento. Há 1 ano, o Ceará, para ele, foi muito atrativo, foi importante. Foi o trabalho que o resgatou para o mercado de técnicos. E, de novo, até a gente falava essa situação, e acho que ela cabe, essa comparação. O trabalho do Dorival que interessa ao São Paulo não é o do Flamengo, é o do Ceará. Mas eu acho que, para as pretensões modestas do São Paulo na temporada, ele é o nome, o único nome plausível. Então, é essa a situação. Para Paulo Massini, Dorival tem que traçar um planejamento na sua chegada ao tricolor. Veja. Dorival, espero que você já chegue no São Paulo, hoje, né, que ele veio, Marília? Tem hoje, de Florianópolis. Isso. Já com essas decisões tomadas, tá? Fala, vem cá, quem que do departamento vai jogar daqui 60 dias? Esse, não, acabou. Quem que eu tenho à minha disposição? Esse. Quem é o interlocutor da base? Dá pra buscar um Militão, um Militinho, um Zezinho, Paulinho, tá? Dá pra buscar lá? Alguém? Tá, vem cá. Conversa com o cara, com o Muricy. Muricy, lá, Belete, liga lá, Belete. Marília Ruiz comenta sobre um alívio da diretoria do São Paulo com a saída de Rogério Ceni,
e cita uma pacificação de seu sucessor. Vamos ver. Está todo mundo aliviado, então, com a saída do Ceni? Então, como eu disse aqui, havia uma sensação do staff, do futebol e da direção dentro do CT de uma relação muito difícil. Quando o Casares... Mas isso aí é culpa da direção, hein? Não estou dizendo que é culpa do Rogério, por favor. Quando se contrata o Rogério, quando você contrata alguém maior que você não demite, você não impõe limite, você usa a pessoa como ele foi usado mesmo, o Rogério, ao mesmo tempo que você vai perdendo poder. Autonomia. E não era só uma sensação de algumas pessoas. Quando eu falei bosse ontem, eu não consegui achar a palavra ainda pro tamanho que o Rogério ocupa numa sala, entendeu? Então há uma sensação de que, por exemplo, agora o Muricy pode dar palpite na escalação. Então há uma sensação de que, no rumo a Tóquio, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que há uma sensação de que pode ser que as coisas funcionem de um jeito. Agenda positiva, num lugar em que as pessoas vão ter mais liberdade para participar do processo. Que nunca funcionou na época do Rogério. Nunca 18 funcionou. meses de agenda negativa, né? Convenhamos. Então agora eles estão pensando nisso, entendeu? Se dão bem, uma coisa mais alto astral. A agenda positiva, ela pode não ganhar campeonato, gente, mas ela ajuda. A gente fica usando como pejorativo os caras estarem felizes ou serem amigos ou não sei o quê. Isso é bom. Você vai trabalhar num lugar que você não fala com ninguém, que você entra na sala, aquele baita clima. E eu não estou falando dos jogadores e nem do Marcos Paulo, é só do Luciano, que são os que representam exatamente a crise pós-Água Santa. Por exemplo, o jardineiro fica tenso, porque não sabe se a grama está do jeito que devia estar. O porteiro está tenso porque demorou o controle remoto da tag do carro do Rogério. Você não abriu o portão. E coisas maiores, entendeu? Porque, de fato, o Rogério não falava só da piscina, ele não cuidava só da piscina e do treino. Ele tem um tamanho dentro do São Paulo que ele ocupa o ambiente, que nem o Lucas Ares, nem o Belmonte, nem o Chapecó, nem quem que vocês quiserem. O Rui vai ocupar. Agora pode ser que eles ocupem, talvez eles possam sentar na própria cadeira agora. A presença do Dorival é uma presença... lembra quando ele chega ao Flamengo no caos? Então, não foi exatamente positivo, foi simplesmente uma figura... Cara... pacificadora. Estava incendiado. O cara foi lá para Porto Alegre. Mas alguém chegou assim, putz, o pessoal chegou o Dorival. Não, agora estamos não tem empolgação, mas não tem crise. Mas a Marília falou em agenda positiva. Então, não. O que é agenda positiva? Não é agenda Qual é a positiva? agenda positiva? É o São Paulo sair da crise depois de 18 meses. É todos os dias de crise. Quantos dias a gente pacificação. Tá, você agenda positiva não é uma palavra correta, mas há uma pacificação. A sensação de alívio essa, o perfil dele. É o perfil dele. Para finalizar, os jornalistas comentam o que Dorival Júnior deve fazer no comando do tricolor. Veja. Agora o que se espera é que o Dorival seja, mais do que um bombeiro, um cara para equilibrar as emoções do elenco, entendeu? Um cara que vai tratar as pessoas, não que o Rogério não fizesse, mas o Dorival, ele tem a característica do conciliador, né? Tem a característica do conciliador. Isso é excelente para um clube que está em crise. Porém, isso também não tem longa duração. É isso mesmo. Não tem longa duração. Não dura muito. E o Dorival dura se for deixado claro qual é a expectativa. Então... O ano passado não foi deixado claro pela direção do Flamengo, porque é o Flamengo e é outra possibilidade com o elenco. Mas ele não chegou dizendo que ele ia ser campeão da Copa do Brasil. Ele chegou para pacificar. Então, se amanhã a apresentação for nesse tom, mesmo que não fale para a direção do São Paulo, vocês não vão ganhar nada, como disse o Duílio outro dia, eu não vou ganhar nada, talvez não se espere dele 3 pontos fora de casa, só um. De fato, ele é um treinador com a característica dos treinadores mais antigos, o que não quer dizer que não funcione, porque ele acaba de ser o cara que conseguiu conquistar com o Flamengo coisas que gente mais revolucionária não conseguiu. Depende do momento de cada clube. O São Paulo precisa ter o modelo Ceará. Se tiver essa consciência daqui para frente, né? 50% de aproveitamento. Mas alguém vai falar isso, pessoal, aqui é modelo Ceará, hein? Não precisa falar. Mas eu acho que não precisa falar, porque ontem ele chegou ao Flamengo. A sensibilidade do cara. Ao chegar ao Flamengo malvadão, dono de uma hora, ele falou exatamente isso, ao dizer que estavam arrumando a casa para 2023. Falar com ele. Então, assim, não precisa falar que é o modelo Ceará. Acho até que é um pouco arrumar um time que foi competitivo com ele. Não estou comparando o Ceará com o São Paulo, não é isso. Mas eu acho que é um pouco.
O discurso dele, o tom de voz, o presente do subjuntivo, a fala no coletivo e não no pessoal, tirar uma figura enorme e pulverizar as ações, o Muricy, o Belmonte, o Casares talvez apareça um pouco mais. Não botar mais lenha na fogueira. É um modelo que ele vai apresentar, que não vai ficar figurado, não vai ficar personalizado no Dorival. Durante algum tempo, o São Paulo foi uma pessoa só. A impressão que eu tenho que uma das coisas que ele precisa fazer para que a coisa funcione, diminua a expectativa e abaixe sabe, cozinhar a carne em fogo baixo? Ele vai fazer isso no começo. E assim, empatar com o América fora de casa, se acontecer, ótimo, excelente. Sabe, tem que ter um tom de jogadores lutaram, o América é um ótimo time, o Mancini não toca o telefone dele, então tá indo bem. Tem que cultivar um outro tipo de relação. E não é abraçar jogador, gente. Abraçar jogador não dura pro dia seguinte. É um conjunto, é uma cena. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento com as últimas notícias do São Paulo. Salve, salve tricolor!